pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal Mostrando Como Se Faz. E no vídeo de hoje eu trouxe 5 ideias para decorar a casa gastando bem pouco. E essas ideias, além de você gastar bem pouco, elas são ideias simples que você vai conseguir reproduzir aí na sua casa. Se você é novo por aqui, tem um botãozinho aqui embaixo, é só clicar nele para se inscrever. E também clica no sininho que está do lado, que assim você não vai perder nenhum vídeo quando eu colocar aqui no canal. Não esquece de compartilhar com seus amigos e também de deixar aquele like que eu amo. Agora chega de falar e vamos ao vídeo. Para essa ideia eu vou usar 32 prendedores de madeira de roupa. E também vou usar uma caixinha, mas é claro que você pode usar a caixinha que você tiver na sua casa ou pode até montar uma caixa usando o mesmo papelão. Comecei abrindo o prendedor e retirando essa parte metálica e vou ficar agora com essas partes separadas, ficando num total de 64 partes, que vai ser a quantidade para o tamanho da minha caixa. Então, isso vai depender do tamanho aí da sua caixa. Vou começar recortando um lado da caixa. E também vou abrir a caixa toda. E como eu quero que a caixa fique exatamente do tamanho do prendedor, eu vou então fazer aqui uma medida e vou recortar, vai ser até menos de 1 centímetro da caixa. E assim recortei todos os lados da caixa para ficar todos do mesmo tamanho do prendedor. E vou encapar a caixa tanto do lado interior como do lado exterior usando papel craft. Você pode usar tecido, pode usar EVA, pode usar o que você tiver aí na sua casa. Mesmo a caixa não tendo nenhum desenho pelo lado interior, eu gosto sempre de encapar porque fica muito mais bonito e o seu trabalho fica com outro valor. Primeiro encapei o interior, agora vou montar a caixa novamente e depois é que eu vou encapar o exterior. E vou aproveitar e encapar o fundo da caixa ao mesmo tempo. E aqui do lado exterior não tem problema se ficar um pouco o papel enrugado ou se ficar aparecendo as dobras, porque agora eu vou colar por cima desse papel os prendedores. E assim fui colando com a cola quente em volta de toda a caixa. E olha que lindinha que ficou essa caixa. Eu vou deixar esses prendedores nessa cor natural mesmo. E para decorar eu vou usar essa tirinha que é de tecido de juta com renda. Ela é muito linda, não é? E eu já comprei ela desse jeito, mas se você não tiver, você pode usar uma renda junto com o tecido de juta. Para o acabamento desta parte de cima eu vou usar essa corda de 6 milímetros. E para o charminho final, eu vou usar esses raminhos de lavanda. E para um acabamento melhor, eu vou recortar essa parte de baixo dos raminhos. E vou passar em volta esse cordão de raminho, para simular como se fosse um vasinho. E agora é só colar aqui no meio. E para fazer uns pezinhos, eu vou usar essas bolinhas de madeira. E aí é só colar com a cola quente. E olha a diferença que ficou com os pezinhos? Ficou uma gracinha, não ficou? E pronto, eu já tenho uma caixa organizadora toda decorada e bem fofinha. E você pode usar com os seus perfumes, cremes, pode usar no banheiro, pode colocar no hall de entrada com difusor de perfumes ou com algumas plantinhas. E é uma caixinha super fofa para decorar a sua casa. Para essa ideia eu vou usar essa embalagem de cream cheese, mas você pode usar qualquer outro tipo de embalagem. Inclusive tem uma embalagem de manteiga que é bem parecida com essa aqui. Comecei recortando essa parte de cima do pote. E vou usar ele assim. Vou fazer 2 furos na parte de cima do pote, 2 furos de um lado e 2 furos do outro lado. E para fazer esse furo, eu vou usar uma tesoura de ponta fina. E vou pintar com a tinta spray dourada.
Mas se você quiser, não precisa pintar, porque eu vou cobrir todo esse pote com a corda de sisal. Eu gosto de pintar porque o acabamento fica melhor, porque às vezes quando você vai colar a corda de sisal, pode ficar aparecendo as letras e eu não gosto. Eu começo colando com a cola quente e depois eu vou colando as voltas da corda de sisal com a cola universal. E eu vou fazer um arranjo para colocar suculentas. E vou precisar de palitos de bambu ou palitos de churrasco. E aqui vai ser de acordo com o tamanho da sua embalagem. Coloco o palito perto da embalagem e vou medir sobrando para um lado e sobrando para o outro. E vou ter dois do mesmo tamanho. E coloco um palito na frente e um palito atrás da embalagem. E depois eu vou precisar de mais dois palitos, só que agora de um tamanho menor para colocar nas outras laterais. E colo esses palitos com a cola quente. E agora eu vou pegar dois palitos maiores e vou cruzar entre eles e vou colar aqui na lateral menor. E também passo cola entre eles aonde eles se cruzam. E faço a mesma coisa para o outro lado. E aqui na parte de cima eu vou colocar outro palito, mas esse palito não vai ficar colado. Agora que a estrutura está toda montada, eu vou reforçar com a cola quente. E vou reforçar mais um pouco ainda, amarrando um pedaço de corda de sisal em cada união desses palitos. Agora sim a estrutura está pronta. Mas eu decidi escurecer esses palitos porque eu acho que vai ficar mais bonito. E para isso eu vou usar o betume de Judeia. Coloquei um pouquinho num papelão e com uma esponjinha fui passando em toda a estrutura. E também passei um pouquinho aqui na corda de sisal, mas aqui passei bem pouquinho para não ficar muito escuro. Agora é só reabrir o buraco que eu já tinha feito e vou passar por aqui uma corda de sisal. E aqui, para ser mais fácil de passar a corda de sisal, eu vou enrolar um pedacinho de fita crepe. E passei outra corda de sisal nos outros dois buracos também. E agora eu vou pendurar aqui no palito e colocar aqui na minha estrutura. E assim eu vou medir o tamanho dessa corda de sisal que eu quero. E aí é só você dar um nó por dentro e cortar o excesso. E assim já vai estar prontinho para ficar aqui pendurado o meu vasinho. Eu vou colocar suculentas artificiais, mas você pode furar a sua embalagem e colocar suculentas naturais. Para não ficar muito pesado, eu coloquei isopor por baixo e depois coloquei essas pedrinhas. E aí coloquei uns pedacinhos de musgo, suculentas e mais uma plantinha. E o meu vasinho ficou assim. Olha que gracinha que ficou, eu gostei bastante. E você pode colocar só suculentas, pode colocar florzinhas artificiais. Como eu disse, pode plantar a suculenta natural aqui, pode fazer com outra embalagem, dá para fazer várias coisas. E aí, o que você achou? Comente aqui embaixo. Para essa ideia eu vou usar esse papelão ondulado e também vou usar uma lata. Essa lata é uma lata de leite ninho e o tamanho do papelão é 8 centímetros a mais da altura da lata. E colei esse papelão na lata usando a cola quente. E esse papelão eu não vou pintar, eu vou deixar ele assim na cor cru. E na parte do fundo eu também não vou fazer nada, vou deixar com a lata aparecendo na mesma. E apenas vou fazer aqui um detalhe usando essas bolinhas de madeira, elas são umas bolinhas menores, e também vou usar um fio de rami. E vou colocar essas bolinhas no fio de rami. Essas minhas aqui estavam bem difíceis de colocar porque elas estavam um pouquinho fechadas, esse buraquinho delas, mas com o palitinho de churrasco eu consegui reabrir esses buracos. E agora esse fio de rami com as bolinhas eu vou passar em volta aqui do meu papelão. Eu vou dar mais ou menos 5 voltas
E vou colocar de uma maneira que essas bolinhas ficam assim com espaçamento mais ou menos parecido entre elas. E aí também é só você ir arrumando essas bolinhas para elas ficarem assim bem uniformes. E amarrei esse fio aqui na parte de trás. E pronto, meu vaso cachepô está prontinho. Olha que lindo, simples e fácil de fazer que ficou esse. E aí é só colocar a sua planta de preferência. E aqui no tamanho que eu fiz, deu certinho para colocar esse vaso com essas flores. Vocês podem fazer do tamanho do vasinho que você já tem aí na sua casa. Olha que gracinha que ficou aqui na minha decoração. Ou você pode também colocar esses raminhos, como eu coloquei aqui, raminhos de eucalipto. Esses aqui são artificiais. E também dá para colocar um copo de vidro dentro da lata e colocar uma flor natural. Essa caixa é legal porque ela tem esse recorte ali na parte de cima, como se fosse tipo uma alça. Então eu vou recortar essa caixa e vou usar a parte de cima para fazer aí um organizador. E aqui nessa caixa eu preciso fazer um fundo porque está bem estragado esse fundo. Vou começar recortando esta parte, começo abrindo a caixa porque vai ser mais fácil para encapar o interior. E essas duas abas do fundo eu vou recortar e vou começar encapando o interior usando esse tecido. E aqui eu vou fazer assim, vou colar todo o interior e na parte de fora eu vou colar passando aqui essa alça. E para ser mais fácil, eu vou começar colando na parte de fora da caixa, desse jeito como eu mostro. Aí eu vou usar a cola branca extra. E antes de colar esse tecido para o interior da caixa, eu vou recortar o tecido aqui no buraco. E fiz esses cortes porque vou colar estas partes que sobraram para dentro da caixa. Com os dois buracos já cortados e colados, agora é só colar o restante do tecido. E com isso o buraco ficou fechado novamente. Agora eu vou recortar de novo. Só que aqui, para dar um acabamento melhor, eu vou recortar bem mesmo no limite do buraco, não fazendo mais aquele acabamento que eu fiz no outro. E para um acabamento melhor e não acontecer de desfiar o tecido, eu vou passar a cola branca por cima aqui e esta parte encapada ficou assim. O próximo passo é montar a caixa novamente. E agora para o fundo, primeiro eu vou unir essas duas partes. Vocês vão ver que mesmo unindo as duas partes vai ficar muito frágil, não dá para deixar só assim. Aí colei aqui essas laterais também. E agora para reforçar esse fundo, eu recortei um papelão mais fino do tamanho aqui do fundo. Vou encapar esse papelão, mas vou deixar sobras de tecido. E essas sobras de tecido eu vou colar depois na caixa. Parte de cima do papelão fino já está encapada. Agora eu vou colar com a cola quente no fundo da caixa. E essa parte do tecido que sobrou eu não vou colar para o papelão fino, e sim para a caixa, porque assim eu já vou reforçar aqui o fundo. E para o fundo interior eu recortei outro pedaço de papelão fino, vou encapar e colar ali no fundo. E eu já tenho quase uma caixa nova. Agora só falta decorar essa parte lateral da caixa. E para isso, eu vou usar esse fio de malha, que eu já usei várias vezes aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, no bloco de informações, outros vídeos onde eu usei esse fio de malha. Ah, mas antes de eu fazer ali essa parte lateral, eu resolvi fazer o acabamento nessa alça, porque ainda não estava do jeito que eu queria. E para isso eu também vou usar o fio de malha. E para essa lateral eu fiz uma trança usando o fio de malha e vou colar aqui em volta da caixa. E dei 2 voltas com essa trança. Mas agora vou fazer aqui uma forma diferente. Vou dar várias voltas com esse fio de malha em volta da caixa. O primeiro fio eu colei com a cola quente e o restante eu fui dando voltas para ficar assim mais solto um pouco, que eu acho que fica bem mais bonito. Ah, e aqui é bom você ir virando o fio para ele ficar assim certinho, que senão ele vai ficar assim enrolado e não fica legal. E para terminar, eu vou dar aqui mais 2 voltas com a trança. E para um acabamento melhor no interior, eu também vou colar uma trança. E a caixa organizadora está pronta. Se você não tiver uma caixa com alça,
você pode você mesmo fazer o buraco e abrir. E eu tenho essa palavra aqui, escrita amor, em MDF, que eu acho que vai ficar bem legal aqui nesta parte da caixa, porque eu acho que estava faltando aqui alguma coisa. Mas claro, essa parte é opcional. E você colocaria com a palavra ou sem a palavra? E mais uma caixa organizadora, super lindo. Dá para deixar como uma decoração, dá até para fazer um cachepô ou colocar no banheiro ou dentro do armário. Para essa ideia eu vou usar esse vidro. É um frasco de bebida que eu nem conheço, mas que é muito lindo esse vidro, não é verdade? E eu vou começar a retirar a tampa, vou retirar essa etiqueta e essa parte daqui que tem aqui no bico também. Essa etiqueta é bem fácil de tirar, é só puxar porque ela é daquelas etiquetas de plástico. Tanto uma como a outra. E essa parte que está aqui no gargalo, é só cortar um pedacinho com um estilete e puxar que ela sai bem fácil. E esse bico é só puxar com o alicate que ele também sai fácil. E aqui está o vidro todo limpinho e vou passar uma camada de primer em todo o vidro. E vou usar uma buchinha e vou dando batidinhas. E aqui com o primer seco, eu vou pintar o fundo também. Agora vou pintar com a tinta acrílica fosca na cor preta. E também vou pintar com uma buchinha, vou dando batidinhas até preencher todo o frasco. Dei uma demão de tinta, mas eu achei que ficou aqui algumas falhinhas. Então eu vou passar outra camada da tinta preta. Com a tinta bem seca, eu vou colocar uma fita crepe no meio de um dos lados do frasco. Então, coloquei no meio a fita crepe, agora eu vou virar e vou colocar aqui no meio desse lado também. E ficou assim, eu só vou colocar essas duas fitas, não vou colocar mais, vou fazer o detalhe só nesse canto aqui do vidro. E para isso eu vou usar uma Metal Colors dourada e vou usar essa buchinha vegetal. Com a bucha, pego um pouquinho da tinta, retiro o excesso, verifico se não está com muito excesso a bucha e vou dando assim batidinhas no vidro com muito cuidado, com bastante delicadeza, sem apertar a bucha. E fui fazendo só nessa parte que está delimitada pelas fitas. Vou fazer aqui na parte de cima também, coloco um pouquinho por cima das fitas para depois fazer o efeito de corte quando eu tirar as fitas. E quando eu tiro a fita, ele vai ficar desse jeito. E aqui no gargalo do vidro eu vou pintar de dourado. E para proteger, eu vou passar um verniz acrílico fosco. E pronto, eu já tenho um vidro para decorar a minha casa. Esse efeito ficou lindo, não ficou? E você pode colocar dentro desse vidro uma essência e colocar esses palitinhos que vão servir como um difusor de perfume. E assim pode usar para decorar a sua casa e ao mesmo tempo vai usar como um difusor de perfume. Ou também pode colocar uma plantinha, um verdinho artificial ou até uma flor natural, que também vai ficar muito lindo. E aqui estão as ideias. E espero muito que vocês tenham gostado, que já tenham deixado aquele like que eu amo. E se você é novo por aqui, se inscreve aí nesse botãozinho vermelho. Não esquece de clicar no sininho, que isso é muito importante para você receber todo o conteúdo que eu coloco aqui no canal. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!